Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Uma das ações recentes do governo para combater a violência no país é a criação do Ministério da Segurança Pública. A pasta, chefiada pelo ministro Raul Jungmann, comanda a Polícia Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Polícia Rodoviária Federal. Para discutir a eficácia da medida, o Câmara Debate recebe os deputados João Campos, do PRB de Goiás, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Vou começar com o deputado João Campos. Deputado, qual que é a sua avaliação sobre esse ministério? Isso pode fazer diferença mesmo num momento como esse no Brasil? Veja você, Mariana, eu estou aqui na Câmara no 4º mandato. Já no meu primeiro mandato, essa era uma das reivindicações que eu fazia na condição de estudioso da segurança pública. Eu não conseguia entender como é que a República Brasileira tem um Ministério da Saúde, tem um Ministério da Educação e não tinha um Ministério da Segurança Pública. Sendo que a violência, a criminalidade inquieta tanto o povo brasileiro, não é de agora, não é de hoje, não é? Eu não conseguia entender isso. Uma das ações essenciais do poder público não tem uma estrutura dentro do governo central. É certo que, pelo menos em parte, isso se deve a uma tese que foi construída há bastante tempo de que segurança pública não era responsabilidade do governo central, era dos estados. E somente dos estados. Cabia ao governo central apenas manter a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Isso não é verdade. Num país com a dimensão que nós temos, com a complexidade que nós temos na área da segurança pública, é preciso que o governo central assuma responsabilidades, inclusive do ponto de vista de ser indutor de políticas de segurança pública. Nós não tínhamos isso. Há um tempo distante, salvo engano ainda, no governo de Fernando Henrique, foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública dentro do Ministério. Mas a Secretaria Nacional de Segurança Pública nunca exerceu esse protagonismo, né, de elaborar as políticas de segurança pública, de fazer a indução da execução dessas políticas, enfim. De tal forma que essa é uma dívida que o país, ou que o governo central, tem com o país. Finalmente agora, por situações prementes, né, as questões se avolumaram muito mais, o governo terminou criando o Ministério da Segurança Pública. Agora, é bom que a gente entenda que ele, por si só, não vai resolver o problema da criminalidade. É uma ferramenta importante, que dá responsabilidade também para o governo federal, que vai fazer com que o governo federal exerça algum papel diferenciado nessa área, que não seja apenas da manutenção das polícias da União. É importante nesse sentido, mas não podemos incorrer nesse engano. Dizer, olha, agora com o Ministério as coisas vão se resolver. Não, tem muita coisa para ser feita. Deputado Paulo Teixeira, como é que você acha que o Ministério pode agir liderando essa questão no país e lidando também com as polícias dos estados, Polícia Militar, Polícia Civil? É possível fazer essa integração? Olha, Mariana, cumprimento você, João Campos e todos os telespectadores. A ferramenta Ministério da Segurança é uma ferramenta importante. Porém, o mais importante é um Plano Nacional de Segurança Pública e um Fundo Nacional de Segurança Pública. Um Plano Nacional de Segurança Pública, na minha opinião, ele tem que estar calcado em 5 pilares. Aliás, nós estamos lançando um livro dia 15 de março, pelo SEDES aqui da Câmara, dos 5 eixos para uma segurança pública cidadã. Quais são os 5 eixos de uma segurança pública cidadã? O primeiro eixo é a integração, o que a gente chama da integração vertical, união, estados e municípios, e a integração horizontal, que é polícia, o sistema de justiça criminal e o sistema de prevenção. Então esse é o primeiro eixo, integração. O segundo eixo é uma reforma no sistema de polícia. Hoje você tem baixa capacidade de investigação do sistema de polícia. O crime, ele é combatido a posteriori, não a priori. Ele não é desarticulado, ele é combatido a posteriori pelas polícias repressivas, porque há um sucateamento da polícia investigativa. Um belo modelo de polícia investigativa é o da Polícia Federal, mas as polícias estaduais estão extremamente defasadas do ponto de vista e sucateadas do ponto de vista de investigação. Então, uma reforma no sistema de polícia. Em terceiro lugar, é uma reforma no sistema de justiça criminal. O
sistema de justiça criminal no Brasil, na minha opinião, prende quem não deveria e não prende quem deveria. Isso, junto com o sistema investigativo ruim, né, você, por exemplo, não elucida os homicídios. Nós temos 60 mil homicídios, menos de 10% desses homicídios são elucidados. E você prende pessoas primárias que agiram sem violência em outros crimes. Recentemente, prenderam uma mulher em São Paulo, grávida, pelo porte de maconha, e ela teve um trabalho de parto no momento que estava presa. Então, essa pessoa não deveria ter sido presa. Então, você tem que ter uma reforma no sistema de justiça criminal. Em quarto lugar, nós temos que ter uma reforma no sistema penitenciário. O sistema penitenciário hoje virou o locus da organização da violência. São pessoas que convivem, criminosos mais pesados com criminosos mais leves. Esses mais leves serão recrutados para o crime permanente e, a partir do sistema penitenciário, se organiza a violência contra a sociedade. Então, o quarto eixo é uma reforma, diminuindo o público penitenciário e cumprindo medidas alternativas e tendo trabalho, estudo, esporte dentro do sistema penitenciário e ali o controle dessa ação, porque hoje esse sistema nosso está dominado por organizações criminosas que dominam o sistema e o Estado teria que retomar o domínio. E, por último, nós precisamos ter um sistema de prevenção. Esse sistema de prevenção ele é de 3 tipos. A prevenção primária, que é atuar naquelas regiões de maior violência. São 80 regiões no Brasil. Secundária, aquelas pessoas que já estão ali em conflito com a lei. Você tem que ter programas para essas pessoas. E terciária, que é as pessoas que já cometeram crimes e que precisam voltar à vida social e ser ressocializadas. Portanto, são esses os 5 eixos. Quem coordenou, poderia dizer assim, foi a professora Jaqueline Muniz, do Rio de Janeiro, Jaqueline Senhoreto de São Paulo, Alessandro Berling aqui de Brasília. Elas coordenaram esse estudo e esse estudo nós vamos apresentá-lo pelo SEDES dia 15 de março, está na gráfica, e vamos lançá-lo. Eu espero que o João compareça. Gostaria das suas observações, João, sobre esse Plano Nacional de Segurança Pública e toda a sociedade brasileira que puder acessar. Nós vamos deixá-lo para ser baixado pela internet. Não tem, digamos assim, não vamos vendê-lo, é de graça, então vamos permitir que todos possam baixá-lo pela internet. Deputado João Campos, o senhor concorda com essas propostas do deputado? Não, acho que os eixos destacados pelo deputado Paulo Teixeira procedem, né? Tem toda uma razoabilidade nisso. Ele destacou uma das medidas, que é a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública. Na verdade, o fundo já existe há muito tempo. O que ocorre é que o fundo é sempre contingenciado, né? Você tem, a lei estabelece quais os recursos que devem compor esse fundo, mas aí o governo contingencia. O que ocorre também com o Fundo Penitenciário Nacional. Por isso que eu acho que, em relação, que um outro eixo interessante é o financiamento da segurança pública no Brasil. O deputado Paulo Teixeira destacou com propriedade o sucateamento das polícias e especialmente das polícias investigativas dos estados, que são as polícias civis, não é? A baixa resolução da criminalidade é basicamente isso, não é necessariamente uma questão do sistema. É porque o Estado brasileiro, através das suas diversas federações, sucateou a polícia, tirou a capacidade dela investigar. O sistema pode até ser esse, mas que ela tenha condição de realizar o seu papel. Eu conversava, deputado Paulo Teixeira, semana passada, dias antes, no gabinete do líder do governo, com delegados do Rio de Janeiro. Eles me dizem, deputado, o senhor precisa ir ao Rio de Janeiro conhecer o que aconteceu com a Polícia Civil de 2011 para cá. Foi um desmonte dela. Desativaram até a delegacia especializada de enfrentamento, de investigação, de tráfico de armas. Então, o que se espera que acontecesse? Tinha que acontecer o que está acontecendo mesmo, né? Mas quem é que tem responsabilidade com isso? Quem governa, não é? Quem governa certamente teve uma visão diferente. E aqui não vai nenhuma crítica, mas traduzindo ainda o que aqueles delegados me disseram. Me disseram o seguinte, olha, a Polícia Militar do Rio de Janeiro também tem as suas dificuldades, mas muito, muito aquém da dificuldade da Polícia Civil.
Por que, segundo eles? Porque a Polícia Militar, embora exerça também um papel de muita relevância e de muita importância, mas do ponto de vista de dar visibilidade, porque é uma polícia ostensiva, para o governo dizer, olha, eu estou fazendo segurança, está vendo a minha polícia? Está vendo a viatura? A viatura da Polícia Militar é caracterizada. O policial militar tem farda, não é? As UPPs são carimbadas, né? UPP, a televisão vai lá e filma. Aí a sociedade olha, segurança, está fazendo segurança, ok? É a visão deles. Olha, vá ao Rio de Janeiro e veja. Acho, portanto, que um dos papéis, assim, fundamental que o interventor, o general Braga Neto, há de fazer é garantir recursos para a reestruturação das polícias, dos órgãos de segurança do Estado, não é? E aí não só do ponto de vista logística, mas também de investimento de pessoal, não é? Preparar esse pessoal, porque dia 31 de dezembro encerra a intervenção. E aí? Quem vai ter que dar continuidade a toda uma política de segurança são as polícias do Rio de Janeiro. Elas têm que ser preparadas, têm que ter todo um investimento nesse período, sob pena de nós não termos o resultado, a sociedade não ter o resultado que se pretende. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, tá, voltamos já, o senhor vai falar em seguida. O Câmara Debate está conversando com os deputados João Campos, do PRB de Goiás, e Paulo Teixeira, do PT paulista. O assunto é a criação do Ministério da Segurança Pública e Segurança e Violência e tudo que o Brasil está enfrentando no momento. O deputado Paulo Teixeira queria falar. Olha, eu vejo que nós não podemos mais permitir o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário. Nós não podemos mais permitir. Nós temos que aprovar, João, uma lei aqui que impeça o contingenciamento desses recursos nessas políticas econômicas do governo, tendo em vista que são recursos fundamentais para assegurar a segurança para a nossa população. Além disso, como que eu acho que o governo federal ele tem que induzir os governos estaduais? Ele tem que colocar metas. Com o fundo na mão, ele vai dizer para os estados o seguinte, olha, se você diminuir os homicídios, eu vou ajudar no aparelhamento da tua polícia. Então ele pactua mediante resultados, não é? Ele também integra as polícias. Por exemplo, o combate ao crime organizado, que hoje está sendo muito feito a partir dos estados, ele teria que ser feito nacionalmente, porque o crime organizado, ele domina o tráfico de drogas em diversos estados e tem projeção até para o exterior. E que é de competência da Polícia Federal, da Justiça Federal, as polícias do Estado atuam por convênio. É isso. Mas o que tem acontecido é que a Polícia Federal perdeu esse foco. E eu acho que ela precisava recuperar o foco de combater também a criminalidade organizada, interestadual e internacional que atua a partir do Brasil. Então, eu acho que o governo federal pode fazê-lo por meio de incentivos. Ele pode dizer, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu posso aparelhar a tua polícia, eu posso ajudar a melhorar as condições de investigação da tua polícia, eu posso formar a tua polícia, tem que ter uma escola nacional de formação. E assim ele vai incentivar e estimular o aparelhamento dos estados e o cumprimento de metas. Por exemplo, diminuição de homicídios é uma meta fundamental, né? E, ao mesmo tempo, retomar o controle estatal sobre os presídios que não estão sob controle estatal. Eles não estão sob controle estatal. Chega ao assinte do próprio governo colocar organizações diferentes em presídios diferentes, como que reconhecendo que elas existem e dividindo por presídios, quer dizer... Tentando desarticular elas, mas termina dando oportunidade para elas disseminarem. Distribui? Distribui e elas, aqui o PCC comanda, ali é outro que comanda. Então, recuperar o domínio dos presídios. E, por último, sobre a intervenção. Eu sou muito crítico dessa intervenção. Eu acho que o Exército tem missões e funções, como a Marinha tem, como a Aeronáutica tem. Eles devem participar, sim, mas eu acho que no lugar da intervenção teria que ser colocado um plano nacional de segurança pública. É esse o trabalho. Você pode fazer uma GLO mais, digamos, potente,
não é? E se tivesse que fazer intervenção no Rio de Janeiro, que fizesse no estado do Rio de Janeiro e não na polícia só. Então eu sou crítico, tendo em vista que eu acho que aqui está se esquecendo do principal, de um Plano Nacional de Segurança Pública que possa atender a todos os estados. Vê-se as dificuldades no estado do Ceará, são grandes. Sim. Vê-se dificuldades no estado Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ao invés de você ficar pensando em intervenção em todos os estados, o que você teria que fazer era um Plano Nacional de Segurança Pública e criar esse Sistema Nacional de Segurança Pública e, ao mesmo tempo, articular o Estado brasileiro, as diversas instituições, para um combate em bloco contra o crime organizado, que envolve Receita Federal, que envolve Polícia Federal, que envolve o Exército Brasileiro nas fronteiras, a Marinha no mar, que envolva a população também, naqueles lugares onde você não tem Estado, você tem que fazer o que se apelidou de uma intervenção social, né? Com Estado, com creches, escolas, lugares de lazer, geração de emprego e renda. Portanto, eu acho que nós temos que colocar o pingo nos is. O que está faltando no Brasil é um Plano Nacional de Segurança Pública. E nós estamos fazendo essa oferta a partir do SEDES, a partir do dia 15, que é uma oferta, João, que nós preferimos o caminho não da polêmica, mas da estruturação, você entendeu? Nós pontuamos pontos polêmicos. Okay. Muitas vezes as pessoas começam a discutir segurança e começam, desmilitarizar a polícia, unificar a polícia. Ciclo completo. Ciclo completo. Você vai pelos pontos polêmicos. Sim. Ali a gente organiza esses debates, mas o que a gente põe é uma proposta de estruturação de um Plano Nacional de Segurança Pública. Ok. Mas eu acho, nós temos muitas concordâncias, não é? Acho que a gente precisava aprovar uma emenda constitucional que, a exemplo da saúde e da educação, garantisse recurso vinculado para a segurança pública. O não contingenciamento dos fundos existentes é fundamental, a concordância absoluta. Nesse sentido, a Lei de Diretriz Orçamentária traz todo ano um dispositivo que destaca quais recursos não podem ser contingenciados. E teve um determinado ano que nós todos trabalhamos e inserimos naquele dispositivo os fundos. O Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional, o Fundo de Desenvolvimento da Polícia Federal, de reequipamento da Polícia Rodoviária Federal, enfim, e conseguimos aprovar. Aí o presidente vetou, sabe? Então, de certa forma, a Casa tem tentado também fazer a sua parte. Em relação à intervenção do Rio de Janeiro, e aí eu concordo muito com o deputado Paulo quando ele diz o que precisa de um plano nacional bem articulado, que seja execuível. Quem sabe a criação do Ministério agora implique maior responsabilidade para a gente ter esse plano. Mas acho que a intervenção do Rio de Janeiro não exclui isso. Eu acho que ela foi uma necessidade. Agora, a gente não pode também ser iludido. Ficou parecendo quando o presidente da República, o ministro Raul Jungmann e acho que o general Braga Neto defenderam, por exemplo, a apreensão e busca coletiva fosse uma possibilidade em função da intervenção. Não, a intervenção não assegura nenhuma medida extravagante. Ela é uma medida muito dura porque afasta o secretário, afastaria o governador, não é? Ela é abrupta, mas do ponto de vista de você fortalecer os instrumentos do Estado para enfrentar o crime, não. Você tem agora uma figura central que é o interventor. Isso sim. Não é? Se nós tivéssemos o estado de defesa, isso permitiria restrições à inviolabilidade das comunicações, à inviolabilidade de domicílio, ao direito de reunião. Isso fortaleceria o Estado, restringindo o direito da sociedade, mas para protegê-la, enfrentar o crime. Só que o estado de defesa é por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. O período é muito curto para uma situação tão grave como aquela no Rio de Janeiro. Mas as pessoas não podem entender que a intervenção justificaria medidas extraordinárias, não justifica sequer a busca e apreensão coletiva. Não é? Mas eu apoio a intervenção, acho que a circunstância estava a exigir essa providência. E, repito, a exemplo da criação do Ministério, a intervenção ela é importante, mas ela é muito importante principalmente se ela deixar um legado lá no Rio de Janeiro.
Do contrário, se isso não for bem dirigido, muito bem operacionalizado, pode ser uma frustração. A população que hoje está aplaudindo, amanhã pode ter uma postura diversa. Outro assunto que está sendo discutido aqui no Congresso, Câmara e Senado, é essa criação desse sistema unificado de segurança pública. Qual que é a opinião do senhor, deputado Paulo Teixeira? Eu sou favorável a se criar um sistema único de segurança pública, porque no Brasil, a partir da Constituição, nós organizamos um sistema de saúde, de educação, de assistência social, de habitação e não organizamos de segurança pública. Então, nós temos que organizar um sistema único de segurança pública. Eu estudei as formulações que estão aí. Eu daria um tempo, até porque tem um ministro novo. Eu o chamaria e pediria a ele que atualizasse essas contribuições para um debate nosso. Eu não aprovaria nem aquela fórmula de 2012 que a Dilma mandou e nem uma de 2016, que é do Fraga aqui. Eu esperaria o governo para criar um sistema único de segurança pública. E eu quero falar uma coisa importante, Mariana e João. Eu não acho que fazer segurança pública cidadã represente você restringir direitos e garantias individuais. Por exemplo, eu fui crítico desse negócio de mandado de apreensão coletivo. Não se faz isso em regiões ricas, por que se fará em regiões pobres? A polícia tem que ter a capacidade investigativa e não pode criminalizar. Então entra na tua casa porque não consegue saber a casa de quem que não tenha, que pratique o crime, né? Então nós não podemos confundir. Dar segurança para o povo não é sinônimo de medidas autoritárias. O povo está sem segurança, não porque não tenha leis duras no Brasil, as leis são muito duras. O povo está sem segurança porque não tem política e que nós temos que botar a política no lugar e a política ocupar o seu espaço sem restringir, sem criminalizar os pobres. Aquela foto do Exército Brasileiro abrindo mochila de criança, aquilo, para mim, beira o ridículo, porque não se abre mochilas de jovens em colégios de classe média, não é isso? E não são essas crianças vetores do crime, é um equívoco isso aí. Portanto, nós não podemos entender que a população pobre tenha que ser combatida. Não, nós temos que entender que o crime tem que ser combatido. E o crime muitas vezes está nas áreas ricas, onde se lava dinheiro, se mexe com muito capital, não é? E está nas áreas pobres também. Nós temos que combater em todas as áreas, respeitando a nossa Constituição. Agora, quando não tem nada, aí ficam falando de que tem que endurecer, porque não tem nada. Não, tem que ter. Tem que ter combate. Nós temos instituições capazes de combater, só basta articulá-las, que o crime brasileiro não as enfrenta. Ninguém está disposto a enfrentar Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, Força Nacional, PMs e Polícia Civil. O problema é que tem um vácuo da ausência de políticas. Deputado João Campos, sua opinião sobre essa possibilidade de sistema único de segurança? Eu sou favorável. Eu me preocupo porque, às vezes, acontece determinado fato no Brasil que tem uma relevância, a imprensa dá enfoque naquilo, e o parlamento, que quem sabe não seja o primeiro ente a ter que dar uma resposta, ele assume esse papel. Nós temos que dar uma resposta, vamos alterar a lei, vamos aprovar qual projeto vamos aprovar hoje. E aí, de repente, projetos que têm uma dimensão muito importante são aprovados de afogadilho. Se é um necessário debate, se é um necessário aperfeiçoamento, não é? Acho que projeto dessa dimensão ele precisa de um debate mais adequado. Nós temos situações diversas aqui na casa em que quando matou o garoto João Hélio no Rio de Janeiro, comoção nacional. Então, na semana seguinte, pega projetos que não foram discutidos nem na primeira comissão, traz para o plenário com um certo desconhecimento do plenário e aprova-se rápido, que tem que dar uma resposta. Não pode ser assim. Isso exige muita responsabilidade, não é? Mas acho que tendo aí umas 2 semanas para a gente examinar, acho que dá para aprovar. Agora, é fundamental, e aí o deputado Paulo Teixeira disse que nós temos as estruturas, nós temos as instituições, elas são capazes. É preciso garantir a operacionalidade delas, os meios para elas atuarem, recurso, tecnologia, logística, daí por diante. E isso não tem, não é? Não tem. Um exemplo
quem sabe a gente tem que levar em conta a realidade do Brasil em função da crise, a PEC que limitou gastos, daí por diante, aí o país não tem tanto dinheiro para investimento agora. Mas, de qualquer forma, dá para compreender. Ontem, o ministro Raul Jungmann deu uma entrevista dizendo de algumas medidas, não é? Que ele deseja implementar nesse breve espaço de 10 meses para o final do governo. Me chamou a atenção, e veja que eu sou policial, eu acompanho as coisas, eu não tinha essa informação, que agora, em relação às fronteiras, vai dobrar o efetivo da Polícia Federal na fronteira. Que ótimo! Aí vai passar de 150 policiais para 300. De nada para nada. Isso não significa nada. É claro que o governo vai dizer, olha, mas é porque nós temos a limitação de recurso agora, não tem dinheiro, a gente queria apenas sinalizar o ânimo do governo, a vontade do governo de fazer isso. Mas, de fato, isso não significa nada. Dizer que vai dobrar, que ótimo. Mas de 150 para 300, para uma fronteira de 16 mil quilômetros de fronteira seca, isso não é nada. E a gente podia, por exemplo, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal tem um déficit de mais de 4 mil policiais. Então, vai agora realizar um concurso para 500. Isso não serve nem para refrescar, vamos dizer assim, não é? Então, você não dá condições de operacionalidade a essas instituições. Não tem como. Por mais que você mude a lei, por mais que você tome outras providências, não vai ter o resultado que se pretende. E eu acho, viu, João, que precisa, nesses concursos, ficar claro que é para a fronteira. O que acontece hoje? Você põe lá na fronteira, põe lá em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, aqui no Mato Grosso, um ano depois a pessoa já está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Quer dizer, nós temos que criar uma carreira que vá no Brasil real, vá para o interior e não faça uma carreira aqui de Brasília. Ou está na fronteira, mas em Foz do Iguaçu. Ou na melhor, ou lá em Uruguaiana, tá certo? Não? Então nós precisamos fazer um concurso fazendo com que esses servidores fiquem e sejam fixados ali para fazer, porque tem que ter estado nesses lugares do Brasil e não tem hoje. Ok, deputados, nosso tempo acabou. Obrigada pela entrevista. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a criação do Ministério da Segurança Pública, sobre violência, sobre intervenção no Rio, com os deputados João Campos, do PRB do Estado de Goiás, e Paulo Teixeira, do PT paulista. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Mariana Pschitk e esse é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau.